Muito prazer. Opa, tá gravando. Muito prazer, Ale, obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui. O meu nome é Ellen e eu tô com a voz um pouquinho fanha porque eu tô gripada já há 2 semanas. Não é Covid, mas eu tô com uma gripe, então se eu der uma fungada aqui, tá tudo certo, tá? Não estranhem. E primeiro, assim, que bacana poder conversar com vocês. Vocês aí no sabadão, todo mundo estudando, vocês são demais. É, os professores também, eu estava aqui assistindo a aula, né? Um pouquinho mais cedo, comecei já a assistir, e assim, me lembrou muito do que eu vivi, né, na minha adolescência. Então, parabéns para vocês por estarem aí hoje estudando, e obrigada, Lê, pelo convite. Eu conheço a Lê desde que eu tinha 17 anos. E eu tenho 29 agora, então faz um tempão. Eu conheci o Ale quando a gente trabalhou junto lá na Justiça Federal, foi meu primeiro estágio. Mas eu vou contar para vocês um pouquinho da história até eu chegar lá, né, e trabalhar com a Ale, mas assim, é uma amizade pela qual eu tenho muito carinho e eu tenho muita admiração pelo Ale. Então, obrigada pela oportunidade de estar aqui para falar com vocês hoje. E eu espero que seja uma coisa bem interativa. Eu vou falar aqui, contar um pouco, mas assim, fiquem à vontade para interromper, fazer pergunta, porque eu acho que eu tenho muito a aprender com vocês. Bom, vamos lá. Então, hoje eu tenho 3 mensagens principais que eu quero, ao longo aí do bate-papo, passar para vocês. A primeira mensagem é que a gente precisa ter coragem para sonhar, e eu vou explicar por que disso. A segunda mensagem é o estudo do inglês. E a terceira mensagem é tente outra vez. Vamos lá. Então, a coragem de sonhar, né? Que é a primeira mensagem. Eu nasci em Ceilândia, que fica lá no Distrito Federal, e cresci em Santa Isabel. Alguém conhece Santa Isabel? Fica perto de Arujá? Levanta a mão aí se alguém conhece, já ouviu falar da minha cidade. Ah, um monte de gente! Tem alguém aí de Santa Isabel? Hoje não, tinha entrado 2 pessoas em Santa Isabel, mas acho que elas não continuaram. Ah, tá. E de Arujá, ali das regiões Guarulhos. Guarulhos deve ter também, né? Que não é tão longe. Tem? Bom, mas pelo menos vocês conhecem a minha terrinha, Santa Isabel. E eu cresci lá em Santa Isabel. E a minha mãe, né? Hoje a minha mãe ela é professora, mas a minha mãe ela me teve muito cedo. Então eu nasci, minha mãe ela tinha 18 anos. E foi um dos motivos dela parar de estudar ali no meio do caminho, né? Porque ela engravidou muito jovem. E eu e a minha mãe, a gente já passou, assim, por muita coisa juntas, né? Então, eu crescendo ali em Santa Isabel com ela, numa época em que havia, hoje ainda há muito preconceito, mas na época havia, acho que talvez ainda mais, né? Por ela ser uma, entre aspas, aí, mãe solteira. E a gente, assim, já passou por muita coisa, e as pessoas que olhavam para mim e para minha mãe, né, quando eu era criança, não imaginavam que eu poderia viver, eu e a minha mãe, as coisas que a gente vive hoje, né? E aí, a história que eu vou contar para vocês não tem a ver com meritocracia, tá? Porque eu não acredito nisso, porque eu acho que não é possível a gente falar em meritocracia considerando as desigualdades que a gente ainda tem, né? Mas é uma história de vontade encontrando oportunidade. Eu tive muitas oportunidades no caminho, como essa que vocês estão tendo aí, de estar esse final de semana estudando, né, fazendo cursinho para entrar nas universidades. Essa é uma baita oportunidade. Então, eu tive oportunidades como essa que vocês estão tendo. E aí, lá em Santa Isabel, crescendo, depois, né, eu tenho 5 irmãos no total, por parte de mãe, por parte de pai, e as pessoas não imaginavam, poxa, que essa menininha lá, né, que, enfim, a mãe trabalhava na fábrica a noite toda, poderia estudar, fazer um curso em Harvard, fazer um curso na Califórnia, ir para os Estados Unidos como jovem embaixadora, fazer um mestrado aqui na Alemanha, todas as coisas que eu fiz até o momento, né? Então, é a primeira coisa. É importante a gente ter coragem de sonhar, porque eu não sei se vocês vivem a mesma coisa, mas eu vivi, né? E ainda vivo como mulher negra, de chegar em lugares, as pessoas sempre acharem, ah, ela não tem tanto estudo, ela, imagina, né? Ela não... Como assim ela já viajou? Como que ela já fez isso? As pessoas colocam a gente em caixinhas. E às vezes a gente acredita, né? Que, ah, isso aqui é a minha vida.
Então, eu nasci numa cidade pequena, em que geralmente as pessoas casam com 19 anos e têm filhos, e tudo bem, se esse é o seu sonho, maravilha. Eu acho que cada um tem o seu sonho as coisas que a gente quer para a vida, né, são diferentes, mas não era o meu sonho, né? E aí, como que essa história começou a mudar? A primeira coisa que aconteceu ali na minha vida, uma das coisas, né, que influenciou muito, que é a segunda mensagem, o estudo do inglês. Eu sei que é muito difícil aprender uma língua estrangeira, principalmente quando você começa um pouco mais tarde. O inglês eu comecei muito cedo, eu comecei com 10 anos de idade, porque meus pais, eles não são casados, eu tinha a pensão do meu pai, que pagava o meu curso de inglês, então eu sou da escola pública, eu estudei no Laurentina, que famoso BNH lá de Santa Isabel, e, e eu tinha aula de inglês, mas não era suficiente ali, nas aulas que eu tinha durante a semana, para ter o inglês fluente. Então, a minha mãe, que era muito já visionária, então ela não tinha terminado o ensino médio, ela não tinha tido várias oportunidades, mas ela tinha muita visão. E me colocou lá para fazer inglês. E isso mudou a minha vida. Mas eu sei que, né, nem todo mundo tem a condição de poder estudar inglês tão cedo. Mas eu digo para vocês, nunca, nunca, nunca é tarde. Eu falo inglês, eu falo espanhol, e hoje eu estou aqui tentando aprender alemão, gente. Vocês não têm noção do que é sofrimento. Vou falar assim que eu estou agora está sendo um grande desafio para mim. Eu estou agora, é o segundo ano que eu estou morando na Alemanha, faz 1 ano e meio, vou completar o segundo ano, e estou agora tentando aprender mais uma língua. E por que o inglês, né? Então, com 10 anos eu comecei a estudar inglês e eu gostava muito. E aí, com 14, a minha mãe estava de manhã em casa, limpando a casa e assistindo aqueles programas que passam de manhã, sabe? Tipo Mais Você, da Ana Maria Braga. Nem sei se tem Mais Você. Tem Mais Você ainda, né? Passa, eu acho, ainda Mais Você na televisão. Não sei agora quais são os programas, mas era tipo um programa assim. E aí passou lá, programa Jovens Embaixadores, as inscrições estão abertas para quem quiser tentar concorrer aos Jovens Embaixadores. E aí minha mãe falou, né? Olha que legal, Ellen, esse programa, você não quer aplicar porque precisa falar inglês, tem que ser da escola pública. E aí eu falei, bom, vou tentar. E assim, gente, hoje eu penso, que eu tinha na cabeça, assim, era uma coragem absurda, porque eu decidi, vou tentar, e aí você tinha que fazer um trabalho voluntário, que é uma das outras coisas que eu aprendi na vida, né? Que é muito importante. Então, vocês estão aí fazendo o cursinho, e depois, quando vocês estiverem na faculdade, sempre lembrem de retribuir, tá? Assim, sempre lembrem de contribuir para que outras pessoas tenham as mesmas oportunidades que vocês. E aí eu montei um projeto e levei lá na escola onde eu tinha feito o ensino fundamental e falei, olha, eu queria dar aula de inglês. Vocês topam? E eu tinha 14 anos e eles toparam. Então eu tinha 14 anos e dava aula para pessoas de 10 anos. E apliquei para o programa Jovens Embaixadores, a primeira vez. Fiz a primeira prova, era uma prova escrita. Primeira vez que eu fui para São Paulo, gente, vocês não têm noção. Eu tenho foto, eu deveria ter feito. Nem pensei aqui em fazer slide, mas eu tenho foto até com hidrante. Porque eu, assim, sou de Santa Isabel. E na minha cidade não tem, assim, eu não sei se hoje tem, mas não tinha escada rolante, eu não pegava elevador, hidrante na rua, aquele hidrante vermelho, eu achava tudo o máximo. Então, assim, para mim, nossa, era tipo, meu Deus, São Paulo, sabe? E aí fui, fiz a prova, passei na primeira prova. Tinha a prova oral com a pessoa, passei na prova. Aí eles visitavam a sua casa para conhecer sua família. Passei também. Fui para a final. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Não passei. Exatamente, não passei. E essa é a terceira mensagem, né? Tente outra vez. Gente, eu, assim, sofri um dia inteiro. Eu chorava, e como assim? Fiz tudo certo, e chorei muito, e ok, vou tentar ano que vem de novo. Por conta de ter ido até a final, eu ganhei um curso em São Paulo de 1 semana com professores americanos, e foi maravilhoso, foi super legal, assim.
conheci pessoas do Brasil todo, fiz esse curso e tentei de novo no outro ano, o processo inteiro. E eu continuava dando aula de inglês. E aí, no segundo ano que eu tentei, eu passei. E eu fui para os Estados Unidos como jovem embaixadora, representando, eu apliquei, né? Eu concorri pelo estado que era mais, que tinha mais gente aplicando, né? Que foi São Paulo. E fui lá, a única mulher selecionada de São Paulo, e fiz a minha primeira viagem internacional. E foi a primeira vez que eu entrei num avião, e já foi para uma viagem de mais de 10 horas. E eu, assim, morrendo de medo, a mão suando, o pé suando, tudo, mas foi incrível. E isso mudou a minha vida. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, eram 2 semanas, né, que a gente ficava lá. E o primeiro lugar foi Washington. E eu cheguei lá nas semanas em que o Barack Obama ele ia assumir. E foi bem especial em ver toda aquela comoção nos Estados Unidos, como as pessoas estavam emocionadas por aquele momento histórico. Então, é uma coisa que eu guardo, assim. Inclusive, outros jovens embaixadores de outros anos conheceram primeiras damas, tiveram reunião, porque a gente, nesse programa, tem acesso a diplomatas, a políticos. Então, quando o Barack Obama foi para o Brasil, eu fui no evento, teve um evento no Rio de Janeiro. E aí, os Jovens Embaixadores, ele abriu o meu mundo, porque ele te dá acesso a outras realidades. Então, ali em Santa Isabel, eu pensava, bom, isso aqui, esse mundinho aqui é o meu. E depois que eu viajei, foi aumentando, porque não só ter conhecido um outro país, mas no programa eram jovens do Brasil inteiro. Então, eu conheço pessoas de todos os estados brasileiros. E isso para mim foi muito especial, porque eu conheci mais o Brasil. Então, quando você mora em São Paulo, eu sinto, pelo menos, né, esse é um sentimento meu, de que a gente fica muito limitado. São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, sei lá, a gente fica muito... E esquece, né, do tamanho que é o nosso país. E aí esse programa abriu muito meus olhos para isso também e me deu outras possibilidades, inclusive na questão da cor, porque eu não me via ainda como uma mulher negra quando eu fiz essa primeira viagem. E uma coisa muito marcante para mim foi quando eu cheguei em Washington, a gente fez um trabalho voluntário, e eu vi um casal, uma mulher e um homem negros, e eles estavam muito bem vestidos, assim, o cara estava de terno, com um casaco, assim, super bonito. E foi a primeira vez que eu vi um homem negro vestido de terno sem estar indo para a igreja. Porque lá em Santa Isabel, eu só via homem negro de terno no domingo, indo para a igreja. E para mim foi assim outro baque, né? Tipo, meu, olha que diferente, olha como é a população negra nos Estados Unidos, porque aqui naquela época, né, era mais gritante ainda a questão da desigualdade social. E nos Estados Unidos, a história deles, vocês devem estar estudando aí também, é diferente, né, com relação também à história do povo negro. E para mim foi um choque. E aí voltei para o Brasil, e no meio disso tudo, eu estava estudando para o Enem. Foi o ano que mudou a prova. Antes da minha prova era acho que era um dia só na semana, e a partir do meu ano começou a ser 2 dias da semana, sábado e domingo, né? E eu não fiz o cursinho, eu apliquei para algumas provas, para entrar em alguns cursinhos particulares, mas não passei. E aí eu tava, e também a ETEC, ó, várias coisas, gente, que eu não, já tentei, porque eu acho importante falar isso, porque quando eu conto as coisas que eu consegui, as pessoas ficam achando, nossa, mas essa mulher, nossa, consegue tudo. Não, eu tentei já tanta coisa, para cada coisa que eu consegui, eu tentei umas 10. Então, eu prestei ETEC, não passei. Prestei a primeira vez Jovens Embaixadores, não passei. E aí, voltei para o Brasil e, bom, ok, agora eu quero entrar numa faculdade, né? E sem fazer o cursinho, eu fiz algumas aulas preparatórias para o Enem, igual aí, não igual que vocês têm, que é uma coisa bem mais assim estruturada, eu fiz tipo coisa de um dia só e apliquei, né? No Enem, fui bem na redação, e aí eu ganhei uma bolsa integral para fazer direito no Mackenzie. E fui para a faculdade. E uma coisa que eu acho legal contar é que a minha mãe, né, que na época tinha 30 e poucos anos,
daqui a pouco eu estou na idade dela já. Ela aplicou também, ela voltou nesse meio tempo, ela voltou para a escola, fez o ensino médio e aplicou. Nós fizemos a prova do Enem na mesma sala de aula, longe, tá, gente? Não rolou cola nenhuma. A gente estava assim, uma bem assim na frente, outra lá atrás, mas nós fizemos na mesma sala de aula e ela passou também e ganhou bolsa para estudar pedagogia. E aí fomos para a faculdade, né? Para faculdades diferentes, mas fizemos faculdade ao mesmo tempo. E eu fui para o Mackenzie. Aí vocês imaginam o choque, né? Porque eu, na escola pública, eu era considerada uma aluna muito boa. Assim, não, é uma boa aluna, tem notas boas. Aí eu cheguei no Mackenzie, que na minha sala, quando começou, tinha quase 100 pessoas e eu era a única aluna negra. Mudou, tá, gente? Tá bem melhor com as políticas públicas hoje, eu escuto que tá bem melhor, mas né, na minha época já faz. Eu entrei na faculdade em 2010, então faz bastante tempo. E aí entrei na faculdade e aquela diferença de classe social, meus colegas ali, eles iam, alguns, vou esquiar todo inverno em tal lugar, faço isso, faço aquilo, e eu assim, gente, que mundo é esse? Então, no começo, para mim, foi um grande baque, mas vão aparecendo uns anjos no caminho, né? Então, eu estava ali no meu primeiro semestre, no primeiro semestre eu só estudei, me ambientei, e no segundo semestre eu precisava que eu queria um emprego, porque eu queria, enfim, ter um pouquinho de dinheiro, né? E eu apliquei, consegui uma indicação de um colega com quem eu estudava, e eu apliquei lá para a Justiça Federal, onde o Alê trabalhava. E eu entrei como estagiária lá, com 17 anos. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Assim, primeiro ano de direito, você está ainda flutuando, porque são aulas, assim, que são mais básicas, né, para você ter a base. Então, a gente estuda filosofia, história, geopolítica. A única matéria ali que é daquela parte prática do direito era direito civil e processo civil também, mas ainda era bem o comecinho. E aí o Alê, e eu tive muita sorte, né, de estar, assim, numa turma maravilhosa, e o Alê e essa turma maravilhosa me receberam de braços abertos e me fizeram, assim, me sentir em casa em São Paulo. E foi quando eu mudei também para São Paulo. Eu fazia, então, o trabalho lá com a Leme, e eu dava aula de inglês também, dava aula na Zumbi dos Palmares, uma universidade, aos finais de semana, e dava aula de inglês particular. E nessa eu consegui aí viver em São Paulo e um pouquinho mais confortável. Então, vocês já viram que o inglês foi importante para eu conseguir os jovens embaixadores, para eu ter um emprego, né, para eu conseguir ter uma graninha aí enquanto eu estava estudando. E aí, outras coisas que o inglês foi importante. No primeiro ano do Mackenzie, eu apliquei para fazer um curso de verão na Califórnia. Eu já tinha aplicado no ano anterior e também não passei na primeira vez. Vocês estão vendo, né? Que no meu caso aqui é praticamente na segunda que as coisas dão certo, né? Aí apliquei de novo, falei, não desisto nunca. E aí ganhei a bolsa e fui para a Califórnia. Fiquei um mês lá fazendo um curso de conversação. Então, outra oportunidade super legal que o inglês me deu. E aí, enfim, voltei para o Brasil, segui no curso de Direito, fui estagiar depois numa empresa onde eu era advogada sênior antes de vir aqui para a Alemanha, ela chama Dexco agora. Talvez vocês conheçam pelo nome Deca. Vocês conhecem? Deca. Sabe louças e metais sanitários? A torneira, Deca, tem coisas de cozinha também, de piso. Eu trabalhava lá, eu era advogada lá. E eu comecei, né, como estagiária e depois eu virei advogada, júnior, pleno e sênior. Bom, aí tava tudo certo, né? Eu falei, bom, ok, agora fiz faculdade, tô trabalhando, sou advogada, a vida tá encaminhada, tá indo ali para o lugar em que eu gostaria. E lá na Duratex, né, que hoje chama Dexpo, eu tive a oportunidade de fazer minha pós-graduação.
Então, eu fiz a minha pós-graduação na FGV, em Direito Societário, com a empresa, né, me apoiando. E aí, ok, tô pós-graduada, que legal. Mas aquela coisa que eu falei no começo, a coragem de sonhar, né? A vontade de conhecer mais coisa, a vontade, a coragem de sonhar. E mesmo quando você chega ali num lugar em que você fala, ok, não é esse aqui que era o sonho, e aí que tal novos sonhos? Que tal você tentar outras coisas? E, bom, eu, no meio disso tudo, eu fui para Harvard, eu fiz um curso de negociação, e foi outra coisa, assim, que era surreal para mim estar ali com pessoas do mundo todo. Foi bem bacana. Foi uma semana em Harvard, e eu fiquei uma semana em Nova York, no escritório lá também. E eu voltei já com a cabeça muito assim: eu quero ter uma experiência internacional mais longa. E tinha um outro fator aí, gente. Eu namoro. E o meu namorado, ele é metade brasileiro e metade alemão. E aqui, ó, falando super pessoal, abrindo o coração para vocês. E eu tava há 3 anos já namorando à distância. Então, eu ia vir aqui para a Europa, ele ia para o Brasil. E eu tava assim, gente, o que que vai ser, né? O que a gente vai fazer? Um vai mudar, o outro vai mudar. E eu com essa vontade de ter essa experiência mais longa. E aí, mas eu não tinha ainda a grana para estudar fora, porque agora vocês estão vendo, o euro tá baixando um pouquinho, mas é super caro, né? E eu comecei a ver as possibilidades. E aí tem uma dica que eu quero dar para vocês, se vocês também têm vontade de estudar fora, que é o Partiu Intercâmbio. Vocês conhecem o Partiu Intercâmbio? Levanta a mão aí se alguém conhece. Algumas pessoas, certo? Então, gente, segue no Instagram, segue, acho que Facebook, nem não sei se alguém usa mais também. Não sei se ela tem o TikTok, mas no Instagram, assim, tem até um grupo de WhatsApp também que dá para entrar. É uma amiga minha, a Bruna, que foi também minha mentora, e ela faz um trabalho super legal de divulgar bolsas de estudos no mundo todo. E eu estava ali pesquisando, eu já tinha visto essa possibilidade dessa bolsa na Alemanha, eu vi da Espanha também, eu sabia que eu queria estudar na Europa. E decidi aplicar para algumas bolsas, apliquei para 3 ou 4. E, e aí, no meio disso tudo, depois de 1 ano de processo, porque para você, quando você quer fazer um mestrado fora, você tem que se preparar com no mínimo 1 ano de antecedência, porque você tem que fazer a prova de proficiência no inglês, você tem que preparar cartas de recomendação, você tem que pedir cartas de recomendação, você tem que fazer sua carta de motivação, e todo o processo leva um tempão. E eu fiz tudo isso e ganhei uma bolsa integral para fazer o meu mestrado aqui na Alemanha, em Munique, em direito, em direito, né, em propriedade intelectual e direito da concorrência. E aí depois, se vocês quiserem, eu falo um pouquinho sobre isso. E aí eu vim aqui para a Alemanha, foi no meio da pandemia, no começo da, né, a gente ainda existe, né, a pandemia, mas eu vim aqui quando estava no começo, ainda não tinha vacina, então foi assim, bem conturbado, e aí já comecei a estudar o alemão também. Cheguei aqui de novo, me questionei o que eu estou fazendo aqui, eu estou com pessoas que são muito boas, será que eu sou boa o suficiente para estar aqui? Olha o inglês dessas pessoas, eu estou estudando com pessoas que falam inglês como língua nativa, e eu sempre achei que meu inglês era bom, mas será que é bom o suficiente para escrever uma tese em inglês com professores renomados? Assim, o meu professor, que foi o meu orientador, ele é diretor do Max Planck Institute, que é um instituto aqui de pesquisa na Alemanha extremamente renomado. E eu assim, será que é suficiente, né? Como que eu vou fazer? Ele vai ser meu orientador. Então, cheia de dúvidas no caminho, mas deu tudo certo. Me formei, tirei uma ótima nota, a minha tese aí foi recomendada para publicação. E comecei, depois eu era lá no Brasil, advogada sênior, vim para a Alemanha, terminei o mestrado e fui fazer um estágio, gente, porque aqui é muito comum que depois que você termina o mestrado, você faça um estágio. E estou concluindo agora, semana que vem é a última semana desse estágio na Ericsson, que é uma empresa, né, de tecnologia, do ramo de telecomunicação. Então, tudo que vocês escutarem aí de 5G,
né? 2G, 3G, 4G, 5G. A Ericsson está aí no meio, então eu estou trabalhando com tecnologia, eu trabalho na área na equipe legal de pesquisa, e consegui um emprego, fui contratada, eu vou para o Brasil semana que vem, e quando eu voltar eu estou contratada, eu vou ter um contrato aí com eles, vou ficar 1 ano trabalhando aqui. E o que vem depois, gente, só Deus sabe, estou ainda pensando, mas, enfim, esse é um pouquinho da minha história que eu queria compartilhar com vocês, para dar, não para dizer, olha, tá vendo? Se você quer, você consegue, ó, tá vendo? Não, como eu disse, nada disso de meritocracia. Mas quando eu estava buscando possibilidade de fazer mestrado, eu fui buscar pessoas como eu, sabe? Eu queria ver pessoas assim, pessoas que estudaram em escola pública, pessoas, enfim, que não vieram de família rica, mulheres negras, porque eu vejo ainda pouquíssimas mulheres negras como mestres, né? Ou então também fazendo um doutorado. E eu acho que quando a gente vê pessoas que a gente se identifica, e talvez alguém aí se identifique um pouco comigo, a gente vê que para a gente é possível também. Então, a mensagem aqui é muito mais, porque vocês aí, se vocês estão num sábado estudando, porque vocês já são muito para frente. E aí eu tenho certeza que se vocês começarem a contar a história de vocês aí, nossa, eu vou ter um monte para aprender também. Sem contar no que vocês vão contar no futuro, para que outros alunos também sintam esse incentivo. Então, esse é o motivo aqui de eu contar um pouquinho da minha história. Então, voltando às 3 mensagens, que é o que eu quero deixar para vocês, né? A primeira, tenha coragem de sonhar. E mesmo que você atinja o seu sonho, você pode ter um novo, sabe? Você pode, a partir daí, outras coisas vão chegar. Estude inglês. Eu sei que cada caminho é um caminho, mas a gente está aí num mundo hoje que é extremamente conectado. Eu sei, eu tenho muita noção das desigualdades e que a gente, principalmente, né, com a pandemia, viu ainda mais como isso se acentua com alunos que não podem ter acesso ao computador para ter aula. Mas isso é uma coisa também muito interessante de quando você mora fora, né? Você vê ainda mais a desigualdade, porque aqui as pessoas nem têm noção, gente, das dificuldades que a gente passa no Brasil muitas vezes. Você vê aqui as pessoas reclamando por umas coisas que eu penso, gente, eles têm que passar 3 meses no Brasil e não reclamam nunca mais. Então, assim, embora exista toda essa desigualdade, a gente está num mundo que, no geral, assim, com todas as desigualdades consideradas, é muito conectado. E existe uma linguagem, uma língua em que as pessoas falam mais e se comunicam, e é o inglês. Então, assim, não tem jeito. Se você quer ter oportunidades, assim, para trabalhar no exterior ou para trabalhar até em grandes empresas multinacionais, é importante. E você não precisa ter o inglês perfeitinho. E outra coisa, ter sotaque não tem problema nenhum. Eu acho lindo, inclusive. Eu vejo aqui, né? Eu tenho sotaque. Quando eu falo, as pessoas sabem que eu sou brasileira. E quando os italianos falam inglês, eu sei que eles são italianos. Quando as pessoas aqui da Grécia falam inglês, eu sei que eles são da Grécia. Então, todo mundo tem sotaque. Inclusive, os americanos têm o sotaque americano. Os ingleses falam de outra forma. Então, assim, falar inglês não é você falar igual aquele filme americano que você assistiu, não. É você conseguir entender e que as pessoas te entendam. Então, né, a segunda mensagem, fala inglês. E a terceira mensagem, que é tente outra vez. Então, se não der certo a primeira, ok, sofre o que tem para sofrer, mas depois levanta e tenta de novo, porque o que é seu está guardado, mas você precisa ir atrás também, né? Só poucas pessoas têm a sorte das oportunidades caírem no colo, né? E é isso que eu queria compartilhar. E aí eu queria ouvir de vocês, se vocês tiverem perguntas, queria bater um papo aí. Ale, se puder também ajudar a mediar. E aí, pessoal? Obrigado, viu, Ellen, pela exposição. Sua história é muito inspiradora, né? E é muito singular, né? Eu que venho da escola pública também e fiz um mestrado aqui na USP, né? E quando eu fui fazer, eu adotei o espanhol como segunda língua. Sei bem assim o tamanho do desafio que é você fazer um mestrado na Alemanha e ter que desenvolver isso em inglês, se comunicando em alemão. Vindo da escola pública, em uma situação
porque a gente sabe que é bastante desafiador. Então, cara, acho fantástica a sua história. E, assim, eu não sei o que os alunos aqui estão pensando sobre isso, porque, enfim, como eu já conheço a história, para mim é algo que eu já me habituei, né? Mas vocês que ouviram agora, assim, como vocês se viram diante da história da Ellen? Wallace. Assim, vendo a história dela, dá para realmente perceber que às vezes a gente tem o nosso sonho e que às vezes pra gente aquele sonho é grande, só que o dela, tipo, foi ainda maior do que às vezes a gente sonha, porque na maioria das vezes a gente pensa no que é, fazer faculdade, tentar uma boa empresa e ganhar uns 5, 6 mil, isso aí. Agora, ela, tipo, ela não se deu os nossos sonhos, nossos objetivos. Claro, tem gente que quer ir para a Europa, para fora também. Só que, tipo, ela mostrou também o processo, como faz. Tipo, ela não deixou só assim, é possível, pronto. Não, ela explicou tudo. E mostrou todas as atividades que ela passou. Isso foi de suma importância para cada um de nós, sabe? Porque isso mostra que, às vezes, um nosso sonho que a gente achava que era impossível, a gente olha dela e fala, não, nossa, não é impossível. Se ela conseguiu isso, o meu não é mais fácil ainda. Você ouviu, Ellen, o Wallace? Ouvi, Wallace, muito obrigada. Fico super emocionada, assim, e eu, nossa, entendo total o que você está falando. É isso, Wallace, você vai ver, você vai entrar na faculdade, aí você vai conseguir o emprego, aí você vai ganhar esse salário que você quer, e você vai falar, poxa, mas estou aqui, vivão, cheio de energia, não acabou agora, eu quero mais coisa. E tá aqui na Alemanha, eu acho que também tem muito como a Ale falou, né? É difícil sim, super desafiador. Eu acho que é importante falar isso, como a questão da língua, mesmo você falando há anos. Gente, eu vou ao mercado aqui, agora já tá bem melhor, mas no começo eu ficava em pânico, sabe? De ir ao mercado e tudo você tem que traduzir. Eu queria comprar um vinagre para uma salada. E aí, tipo, tudo é novo. Onde tem vinagre? Como escreve vinagre? Aí você vai traduzir tudo. Qual que é o vinagre bom? Ou então alguém fala com você na rua. Então, é bem desafiador. Mas até a questão de morar fora, né? Eu não sei se eu vou morar para sempre na Alemanha. É muito legal aqui. Mas eu amo o Brasil. E eu acho que, nossa, assim, eu tô doida para ir aí semana que vem. Então, também essa coisa de... Eu conto essas minhas experiências internacionais porque eu acho que a gente tem que poder sonhar em estar em qualquer lugar, mas você construir a sua vida no Brasil é maravilhoso também. Então, não é só essa história, morar fora, seus problemas resolvem. Não, pode ser que seus problemas dobrem, porque, além de tudo, você está longe da sua família, você está em outra língua. Aqui no inverno é bem difícil, agora está um sol lindo aqui, mas no inverno é bem escuro, 4 da tarde está escuro, então tem as dificuldades. Mas como você vai saber se você não quer isso se você não experimenta, não é? Se você não viaja. Eu vou poder decidir mais para frente onde eu quero morar. E olha que poder é isso. A gente poder decidir onde quer viver. É um baita de um poder, né? Verdade, né? O Ellen, aí tem o Vitor e a Isabel vão falar aqui, tá bom? Eu queria O Vitor. a experiência dela na Mackenzie, porque ela estava falando sobre o fato dela ser a única aluna negra e pelo fato dela ter aqui aguentado esse preconceito racial. A Mackenzie já carrega um maior, né? Certo elitismo. Tá? Então, eu queria saber do ponto de vista dela, como que foi fazer a faculdade na Mackenzie, um curso elitista. Ouviu, Ellen? Ouvi. É o Vitor, né? Isso. Vitor, obrigada pela pergunta. Então, quando eu estava lá na faculdade, eu ainda estava no processo de me entender como mulher negra. Então, o cabelo, para mim, hoje eu lavei o cabelo agora cedo, então ele está bem pequenininho, mas o meu cabelo, eu vou passar depois para vocês o meu Instagram, para a gente bater papo lá também, eu posto umas coisas lá sobre educação, então, se vocês quiserem, vocês vão ver lá meu cabelo, quando está seco, é bem grandão, assim. E o cabelo, para mim, foi uma coisa que foi muito importante nesse caminho de entender a minha história, né? De me entender como mulher negra. Eu não acho que você só se entende como mulher negra se você não alisa o cabelo de forma alguma. Eu acho que a gente tem que ser livre para fazer o que quiser com a cabeça, raspa, alisa, pinta, enfim. Mas eu alisava porque na minha época, né? Lá nos anos 2000 e tanto, os comerciais que eu via na televisão era assim, a mulher triste com cabelo crespo. Aí ela passava uma escova,
Nossa, agora tudo é lindo, parecia umas flores, todos os homens olhavam para ela e tal. Então, quando eu era criança e adolescente, a imagem da mulher bonita, além de ser a mulher branca, né, mas como mulher negra, você tinha que se aproximar o máximo possível. Então, eu alisava o meu cabelo mais para ser aceita, e eu nem entendia. Eu cheguei a passar coisas no meu cabelo que, assim, ardia a minha cabeça, né? E eu entrei no Mackenzie e eu alisava o cabelo ainda, tinha uma franjinha e tal, então eu não me entendia ali. Eu vivia algumas coisas e eu não entendia, Vitor, que aquilo era preconceito, que era racismo. Eu não entendia. Inclusive, né, eu tenho amigos, eu tenho melhores amigas, né, do Mackenzie, e muitos amigos meus muito próximos, eu sou talvez a primeira amiga negra que eles tiveram na vida, porque eles vieram de escolas particulares, onde, sei lá, tinha um aluno negro ou nenhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, na minha sala, realmente, né, não tinha nenhuma outra mulher, mas no curso tinha, sim, eu tenho... Mas olha só que interessante, né? Eu consigo contar na mão quantos alunos negros estudaram comigo, assim, no curso total, né? Eu acho que foram... no fim do curso, formam uns 200 e poucos alunos, eu acho, não sei, porque eu fiz parte da comissão de formatura, eu acho que eram uns 200 e pouco. E assim, que eu conheci ali, eu consigo contar no máximo na palma de uma mão, vai, que eu tive contato, né, de pessoas negras. E agora, quando você viu o pessoal lá limpando a faculdade, era de maioria, a maioria das pessoas eram negras. E entre os professores, então, né, eu tive depois da faculdade, eu fiz um curso com o Silvio de Almeida, e agora eu não sei se é de Almeida ou Almeida, acho que é Silvio Almeida, bom, é de Almeida? Eu acho que é Almeida só, mas... Almeida só, né? Eu fiz um curso com ele, ele dá aula no Mackenzie, mas eu fiz fora do Mackenzie, eu já tinha me formado há um tempão, e foi emocionante, e assim, aqui no MPLC, que é onde eu estudei, eu tive a primeira vez uma aula dentro do curso regular com um professor negro, que é um professor meu da matéria que eu mais gosto, que é Direito Concorrencial, que é do Senegal, e eu fiquei mega emocionada, porque foi a primeira vez, né, assim, e olha que eu estudei bastante já, né, e ser a primeira vez foi muito emocionante. Então, no Mackenzie, eu acho que, assim, o primeiro ano, até o segundo, eu não estava muito me tocando no que estava rolando, só a questão da diferença econômica era mais forte para mim, de saber que eu tinha que pegar um ônibus ali, no primeiro ano, né, eu ia e voltava de Santa Isabel, então demorava 2 horas de ônibus, e às vezes eu tinha que ir de pé, porque não tinha espaço no ônibus, porque se você não chegava muito cedinho, você não sentava. Então eu ia lá segurando em pé, é, quase 2 horas, e aí quando tinha trânsito, acontecia algum acidente na Dutra, eu chegava atrasada na aula de manhã. E aí imagina, né? Alguns professores não têm muita. Eu não tive muito problema com isso. Mas porque eu acho que esses professores, no geral, eles davam mais a segunda aula. Mas tem professores, na época, que não tinham noção dessa questão social. Então, alguns professores, se o aluno chegava atrasado na aula, não entrava. Agora, gente, como você vai falar que o aluno não entra, um aluno que ficou 2 horas no transporte público para chegar na faculdade? Né? Essas pessoas, assim, não têm noção do país onde elas dão aula, né? Então, para mim, assim, acho que o primeiro e o segundo ano foi mais essa questão. Aí, quando eu entendi, nossa, eu sou uma mulher negra, gente, olha só, as pessoas me tratam assim, o assado, por conta do racismo estrutural, agora estou entendendo coisas que eu não entendia. E aí eu corto o meu cabelo, e eu cortei ele, ficou bem curtinho, assim. Aí, aí as coisas começaram a mudar mais ainda, porque quando você para de alisar e aí você fica mais com aquela identidade, assim, né? Você percebe mais os olhares. Quantas vezes eu tinha uma estagiária, né, na empresa, por exemplo, eu já era advogada sênior e fui levá-la para almoçar comigo. E, e aí eu cheguei no restaurante e aí, tipo, um cara chegou depois e já veio falar comigo achando que eu estava servindo naquele restaurante. E isso acontecia várias vezes. Ou então eu fui para uma reunião com um outro escritório e eu estava lá com a minha chefe, na época eu era estagiária,
E ela me deu, eu no primeiro ano de estágio, né, segundo, primeiro ano também, eu não tinha muita grana, né? Então, assim, eu ganhava roupas de trabalho. Então, essa minha chefe me deu roupas para eu usar, sociais. E ela me deu um colete, que era um colete branco lindo. E eu fui lá para a reunião com aquele colete branco, falando, nossa, eu tô parecendo uma advogada agora e tal. E aí chegou um cara em mim pedindo café. E aí, aí eu falei, não, eu não trabalho aqui. Aí ele, ah, não, porque você tá com colete. Sabe, sempre a pessoa... E eu acho que esse... Gente, inclusive, se vocês forem a pessoa que confunde, porque, infelizmente, isso pode acontecer. Vocês podem ser a pessoa que vai achar, que vão achar isso, tá? Eu também posso ser, porque a gente vive, de novo, numa sociedade onde há racismo estrutural e a gente cresceu com uma imagem na cabeça. Então, só reconhece o erro. Nossa, me desculpa. Realmente, eu errei. Porque eu acho que o mais chato é quando a pessoa quer justificar, sabe? Ah, não, mas sei lá, isso, sei lá. Que Não, só assume. Errei. E bola pra frente. Então, depois, assim, que eu cortei o cabelo, eu senti que foi um pouco diferente. Agora, o Mackenzie, né? Eu também sou muito grata. Lá eu conheci pessoas incríveis. Eu gostei muito do curso. Gostei muito de ter estudado direito. Eu acho que mudou muita coisa ali na faculdade. Teve ali também uma diretora do centro acadêmico, a Tamires, que eu acho que ela até saiu, concorreu para, acho que vereadora em São Paulo, se eu não estou enganada. É, e aí, hoje, existem coletivos, tem o coletivo negro no Mackenzie, tem na PUC também, na USP deve ter. Então, as pessoas foram conversando mais. Então, tipo, o assunto ali, né, já existe vários autores, várias pessoas que estão no movimento negro há muito tempo, mas agora, com a internet, com todas as redes, a gente consegue ter mais acesso, né? Eu acho que a Djamila tem um papel aí muito importante nisso também, democratizar ainda mais esses estudos. Então, eu acho, Vitor, que hoje, pelo que eu vejo ali, tá diferente, sabe? Tem mais alunos negros, existem programas para alunos, estudantes de direito entrarem nos escritórios aí renomados. O que eu acho que falta? Esse programa, por exemplo, né, do escritório de direito, eles pegam alunos só dessas universidades, como você disse, que tem essa coisa mais elitista, né? Então, Mackenzie, PUC, USP também, né? Porque é público, mas a gente sabe que a gente sabe qual que é a realidade. Então, eu acho que hoje está melhor, está diferente, só que a gente precisa expandir mais, assim, porque ainda fica muito numa bolha. E a minha experiência foi essa, assim, eu acho que nos primeiros anos eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, e aí do meio da faculdade para o final eu fui me posicionando um pouco mais, mas foi mais depois do fim do Mackenzie, depois que eu terminei a faculdade, que eu acho que eu já estava mais madura e entendendo, estudando mais. Eu fiz um curso também de canto e de pandeiro, e com meu professor eu aprendi um monte de coisa da história também, que eu não aprendi na escola. Então, acho que foi essa a minha experiência no Mackenzie, assim. Eu acho que a minha ignorância me salvou um pouquinho, sabe? No começo, de eu não estar entendendo muito bem o que estava rolando. E aí, do meio para o final, eu já estava mais segura na faculdade, já tinha meu grupo de amigos. Então, eu só sentia aquela falta mesmo, de ver pessoas como eu ali, de me ver representada. Mas eu não sofria aquele racismo na cara, era mais aquela coisa de você ver, bom, aqui eu sou a única. Era essa coisa sutil, sabe? Aquelas microagressões diárias, né? Que não é menos, é que vai acumulando. Mas aquela coisa mais assim, é, agressiva, assim, eu não vivia ali. E eu acho que essa minha ignorância no começo da faculdade foi um dos motivos para eu não perceber. Legal, Ellen. Isabel? Como que a sua mãe ou a sua família, no geral, reagiu quando você falou, eu vou ir para os Estados Unidos, porque você era bem novinha, não era? Quando eu fui a primeira vez que eu apliquei, eu tinha 14 anos, e era para viajar com 15, porque você aplica no fim do ano e viaja em janeiro, e eu faço aniversário em novembro. Então, eu apliquei com 14 e era para eu viajar com 15, mas foi o ano que eu não passei. Aí eu apliquei com 15 e viajei em janeiro com 16. Olha, na época não tinha WhatsApp, né? Não tinha
Gente, olha só, né? Como as coisas mudam. Eu tenho 29 anos. Eu sou nova, né? Eu acho que eu sou nova. E as coisas já mudaram tanto. Tipo, na minha época não tinha mesmo, assim. Então, eu liguei para minha mãe na viagem inteira, uma vez com um cartão de orelhão que eles deram pra gente. E aí eu liguei uma vez só. Hoje em dia, você vai para qualquer lugar, você está falando com a sua família o tempo todo, no WhatsApp, no Instagram, né? Na época, assim, para usar, na época era o Orkut. Eu fiz a minha conta do Facebook nos Estados Unidos, porque lá tinha já, e não tinha no Brasil ainda. Então, eu quis contar isso para dizer assim, que realmente os pais às vezes se preocupam porque você não consegue falar o tempo todo o que está rolando, né? Mas a minha mãe, ela me criou para viver solta, sabe? E ela sentiu confiança também, porque o pessoal da embaixada dos Estados Unidos e do consulado em São Paulo, eles passam muita segurança, sabe? Então, você tem adultos que viajam com esses adolescentes, é, enfim, é tudo muito certinho, muito organizado. E são adolescentes, é claro, são adolescentes, então, claro que a gente também queria ficar conversando no quarto do hotel até tarde, não queria dormir, queria ficar só, enfim, curtindo e tal. Então, óbvio, né, que a gente não era super maduro, mas são pessoas que têm uma consciência já, né? Se você tá ali naquele programa, você sabe, assim, qual é o seu objetivo. Então, minha mãe confiou muito, assim, primeiro, né, na organização de quem estava fazendo ali, e em mim também, ela sempre confiou muito. E eles cuidaram muito da gente, sabe? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu não tinha roupa de inverno. E você vai, este ano vai ser diferente por conta da pandemia, eles mudaram a data da viagem, mas geralmente os jovens embaixadores viajam no inverno, que é para ter essa experiência da primeira neve, né? A primeira vez que eu vi neve foi lá. E eu não tinha roupa de inverno, e você precisa de casaco especial, de luva, de bota que não vai entrar água. E a primeira coisa, quando a gente chegou no aeroporto, eles levaram a gente para uma loja e deram, eu acho que $100 na época, sei lá, eu acho que era, não lembro agora quanto era, eu acho que talvez fosse menos, mas eles falaram, ó, toma esse dinheiro, comprem roupas de inverno. Então, olha que programa, eu sou muito grata a esse programa, porque assim, eles realmente abraçam você. Então, e depois, na segunda semana, eu fiquei na casa de uma família, e a família também super cuidou de mim, e da minha amiga, que também ficou na mesma casa. Então, é isso, assim, eu acho que é você inspirar essa confiança nos seus pais, sabe? Então, para eles entenderem assim, não, a minha filha, meu filho, eles são maduros, eles sabem, né, se cuidar. Eu acho que tem também isso de que naquela época as coisas eram um pouco diferentes, então eu acho também que existe um pouco mais de inocência, assim, na forma, acho que de pensar no geral, e, e confiança em quem está organizando esse intercâmbio. Então, a minha mãe sabia que eu não estava ali, né, com qualquer um, eu estava com o pessoal que é muito responsável, que, enfim, então foi isso. Para minha mãe foi tranquilo e, e ainda bem, né, porque eu acho que é difícil, né, quando você já está muito assim, hesitando, e aí enfim, seus pais ou quem tem a sua guarda legal é, tem um pouco de dificuldade de deixar você ir. Mas se for o caso, porque muitos pais, por não ter essa oportunidade também, né, para eles é uma coisa muito fora da realidade, então eles ficam muito preocupados. Então, quando você for fazer a sua viagem, se você tiver vontade, eu acho que é mostrar para os pais, olha, é aqui que eu vou estar, se quiser falar comigo, é aqui nesse número, eu vou estar nesse endereço, com essas pessoas, eu vou te mandar mensagem todo dia, porque hoje é possível. Então, eu acho que essa é uma forma também de tranquilizar os pais. Beleza. André. Só para situar, gente, você está fazendo um mestrado na área do direito, correto? Na economia. E aí você falou no começo especificamente qual que era a área, entendeu? E aí você pode falar um pouco se a gente queria saber. Legal. Qual é o seu nome? Andriele. Andriele, obrigada pela pergunta. Sim, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque vocês estão vendo, né? Eu tô aqui toda entupida, peraí. Vamos lá. Então, a minha área de estudo. Então, eu fiz Direito no Mackenzie, eu fiz pós-graduação em Direito Societário na FGV,
E aqui no meu mestrado na Alemanha, eu fiz um LLM, né, que é um mestrado para quem está na área aí do direito, falando de uma forma assim mais simples, e eu estudei propriedade intelectual e direito da concorrência. E o que que é isso? Vocês já ouviram falar em marcas e patentes? Levanta a mão aí quem já ouviu falar marcas e patentes. Legal. E alguém sabe aqui o que que é quando você tem uma patente? Eu vou falar bem leigo assim, que é quando você tipo, inventa alguma coisa e você meio que faz aquilo legalmente para as pessoas saberem que foi você que inventou. Então, aquele negócio está no seu nome, entendeu? Tipo, o lápis foi fulano que inventou, ele tem a patente do lápis. Acho que é mais ou menos isso. Perfeito, não tem nada de leigo na sua explicação, não, foi ótima. Exatamente. Então, essa área, né, a propriedade intelectual, ela protege as marcas, né? Então, né, todas as marcas aí que a gente conhece, das grandes empresas, mas hoje, né, com os influenciadores digital, o nome das pessoas, elas estão aí registrando como marca também. Então, as marcas, né, no Brasil, que podem ser nominativas, então só o nome escrito, figurativas, só uma imagem, né, como aquele risquinho da Nike, por exemplo, ou pode ser mista, que é a mistura do escrito com o figurativo, com a imagem. Aqui na Europa e nos Estados Unidos existem outras proteções, então pode se proteger também sons, o som, por exemplo, é uma coisa que você pode proteger, ou a cor também é possível, uma cor, você proteger que para aquele produto, essa cor está agora guardada para esse produto. Então, existe isso, as marcas. Aí existem patentes, que foi o que a Adriele, né? Andriele, o que a Andriele explicou, que é você inventa alguma coisa, e aí tem todos os requisitos certinhos, e aí você leva isso ali para a autoridade e fala, olha, eu inventei essa lapiseira que escreve na página molhada. Então, ela tem uma coisa muito que eu quero escrever no banho, numa página, sei lá, gente, estou aqui, né, pensando. Então, isso aqui tem uma inventividade, tem uma coisa, uma novidade aqui. Enfim, aí tem os requisitos para você conseguir o registro também dessa patente. Muitas vezes vocês escutam, e isso que a Andriele falou, que eu achei bem legal, porque muita gente confunde, as pessoas falam, vou patentear a marca. E não é isso, você não patenteia a marca. Marca é uma coisa, patente é outra. Você pede o registro da marca e você pede o registro da patente. Então, tem isso, né, patente, que são para invenções, e tem outras coisas, tem desenho industrial também, né, que é outro tipo aí de coisa que você inventa, mas os requisitos são outros. Tem design também, que você pode proteger. E aí tem os direitos autorais, então músicas, né, ou o seu livro, tudo isso faz parte aí de propriedade intelectual, e foi isso que eu estudei. Então, a gente estuda aqui copyright, que é direitos autorais, a gente estuda trademark, que é marca, e a gente estuda também patent, que é o que eu estou trabalhando mais agora com patent, que são as patentes, e o curso chama propriedade intelectual e direito da concorrência. E a parte de direito da concorrência, que é uma coisa que eu trabalhei no Brasil também, que eu trabalhei num escritório por alguns anos, você regular ali e fazer que seja cumprida as regras de como funciona a concorrência entre as empresas. Então, por exemplo, vocês já ouviram falar em cartel? Cartel? Alguém sabe o que seria um cartel? Então, vou explicar. Então, por exemplo, que é contra a lei, né? Então, se a empresa A, que fabrica
sei lá, a empresa A que fabrica mouse, e é líder ali, né? É uma líder aí no mercado, nem precisa ser líder, mas fabrica mouse, ela vai se juntar com a empresa B e vai falar: olha, a gente vai vender, vamos fazer assim, você é meu concorrente, mas tem um jeito da gente ganhar mais. Vamos se juntar, você vende aqui para a Zona Sul, eu vendo para a Zona Leste, e aí a gente não entra no mercado um do outro, e aí a gente consegue fixar um preço, além de tudo. A gente vende por R$ 5. E aí, olha só, a gente não precisa ficar concorrendo aqui, né, vendo quem tem a marca melhor, quem faz a melhor propaganda, não. Isso é um cartel, né? Você combinar com o seu concorrente, isso é ilegal. E é uma das coisas que o direito concorrencial cuida, que é uma conduta que é ilegal. E também, quando as empresas, elas querem crescer, então aqui é uma coisa que não é ilegal, tá? A empresa, ela quer crescer, olha, eu sou, sei lá, essa empresa de chocolate, e eu quero comprar outra empresa de chocolate. Só que eu sou uma grande empresa, que tem uma influência muito grande no Brasil. Se eu comprar essa outra aqui, o meu mercado vai ficar, assim, muito grande. Pode ser difícil para outras pessoas concorrerem comigo. Daí tem alguns critérios do CAD, que é a autoridade no Brasil que cuida disso, e se você cumprir esses critérios, você precisa pedir uma autorização para poder comprar a empresa. Então, então, grandes negócios no Brasil precisam ser aprovados, se eles se encaixam nesse critério. Então, o direito concorrencial cuida disso, cuida que a concorrência seja justa, né? Que a gente tenha uma economia ali que funcione, que seja justo. E isso influencia bastante também, né? Por isso que propriedade intelectual e direito da concorrência se conversam bastante. E foi isso que eu estudei aqui no mestrado. Ficou um pouquinho mais claro? Entendeu? Alguém tem mais alguma pergunta? Adriane, mais uma pergunta. Agora um pouco sobre a sua vida pessoal. Você falou em relação ao seu namoro. Aí como ficou? Quem que mudou? Vocês conseguiram fazer dar certo? Obrigada, Andriele. Então, olha só, né? Que coisa interessante. Quando eu apliquei, eu pensei o seguinte, e aí, gente, de novo, é mega pessoal isso, tá? É o jeito que eu penso sobre as coisas. Na minha visão, o relacionamento, você precisa admirar a pessoa, né? E, para mim, a minha independência é muito importante. Eu acho que um casal tem que contribuir um com o outro. Então, quando você, inclusive, né, quando você pensa em casar com alguém, pode ser que no momento uma pessoa não tenha um emprego, e aí você vai apoiar o seu parceiro ou sua parceira. Então, eu não estou falando que nunca na vida você não pode depender de alguém por um tempo, né, ter esse apoio, não. Mas é importante para mim sentir que eu tenho as minhas coisas na vida, sabe? Porque você mudar para um lugar novo por conta do relacionamento, você precisa partir daí descobrir quem você é nesse país, porque senão eu acho que é difícil dar certo. Então, para mim, mais do que querer mudar porque eu estava namorando, eu queria mudar porque eu queria uma experiência internacional. E aí, por isso, eu apliquei para mais de um lugar, eu não apliquei só para a Alemanha. Meu namorado morava na Alemanha, ele nasceu e cresceu aqui. Ele morou 1 ano só no Brasil e foi quando a gente se conheceu, quando a gente tinha 14, 15 anos, na escola de inglês. Então, eu conheço ele há muito tempo, mas a gente namora há menos tempo, né? E aí, quando eu apliquei para essas bolsas, eu apliquei para a Espanha, eu apliquei para outras cidades aqui da Alemanha, não só Munique, e ele morava já em Munique, trabalhava aqui. E aí, enfim, por alguma coisa aí do destino, eu ganhei a bolsa logo na cidade onde ele morava. Então, foi assim, realmente isso foi uma coincidência. Claro, né, que eu sabia que seria possível, porque eu apliquei, mas eu apliquei também para outras cidades da Alemanha, e inclusive para a Espanha também. E aí a gente mora junto hoje, então eu me mudei, eu estou aqui, e isso para mim, assim, é muito bacana ter um parceiro, eu acho que ajuda muito, porque várias coisas, né, ele me ajuda, a questão da língua, várias coisas burocráticas, você ter alguém aqui, por exemplo, eu estou doente há
há 2 semanas com essa gripe, que não é Covid, mas é uma gripe forte, então você ter alguém que está ali te ajudando é muito especial. E aí, se no futuro a gente vai morar no Brasil, na Alemanha, eu não sei, mas foi isso, eu mudei para cá, a gente mora junto, e a gente saiu de um namoro à distância de 3 anos, que a gente se via a cada 3 meses, para morar junto no meio da pandemia, ficar junto na mesma casa o tempo todo. E agora que a gente está achando aí o equilíbrio, né? Porque agora eu tenho a minha rotina aqui, então eu aprendi a nadar aqui na Alemanha, eu fiz um curso de natação, então eu vou fazer aula de guitarra, de violão. Então, eu estou me descobrindo aqui no país também, porque eu acho que é muito importante, porque o relacionamento é importante, mas é importante a gente estar bem com a gente mesmo, sabe? E aí eu tenho os meus amigos que eu fiz do mestrado também. Para mim, pessoalmente, era importante, mas eu acho que cada um, de novo, tem a sua história. Eu também, Andriele, uma coisa mais pessoal ainda, que eu quero compartilhar com vocês, eu tinha muito receio de vir para a Alemanha namorando, e por isso que eu contei para vocês do meu namoro, porque eu tinha muito receio que as pessoas iam olhar para mim e pensar assim: ah, olha só, o gringo que salvou ela. Olha só, tá namorando. Ah, olha aqui, deu sorte ela, hein? Namorando um gringo que só. Nossa, até arrepio só de pensar nisso, porque eu fico pensando, gente, toda a minha história, né? Todas as coisas que eu faço e as pessoas vão me diminuir para um namoro. Mas hoje eu já não tenho mais esse medo. E não porque isso não acontece, mas porque, sei lá, não ligo mais o que as pessoas vão pensar. Eu sei da minha verdade, quem eu sou, o que eu faço. Eu sei a sorte que meu namorado tem de namorar comigo também, da mesma forma que eu tenho muita sorte de estar com ele. Então, mas essa era uma preocupação grande minha, de não querer mudar para a Alemanha sem ter algo meu também, porque eu tinha muito medo do que as pessoas iam pensar de mim. E eu acho que eu tenho os meus motivos, né, para ter tido esse medo, mas hoje já passou, já está superado. Por isso que eu acho que cada um tem a sua história, e eu admiro muito. Eu acho que mulheres que vêm para cá por conta de um relacionamento, ou homens que vêm para cá porque a esposa veio para cá, você não pode diminuir a história de ninguém, e só quem está morando fora sabe a dificuldade que é do dia a dia aqui, de tudo que você tem que enfrentar, enfim. Então, é isso. Ellen, muito legal. Eu espero que fique a mensagem para os alunos, para quem vê essa gravação depois, do quanto a educação nos dá liberdade, né? Eu não sei vocês, mas desde quando eu nasci, eu percebi que eu não era livre e que eu precisaria conquistar a minha liberdade. E eu sempre vi a educação como um meio de conquistar essa liberdade. E, para mim, a história da Ellen é uma das que melhor demonstra isso, né? Porque ela, pelos estudos, pelo empenho dela, ela foi expandindo os horizontes e indo cada vez mais longe, sendo cada vez mais livre. E é isso que eu espero de todos vocês, é isso que eu espero de todo mundo que estuda, é o que eu vejo acontecer com todo mundo que estuda e leva os estudos a sério, acredita no que está fazendo. Não adianta estar aqui e com a mente lá, tal, trocando ideia com um colega, como se isso aqui fosse nada, olhando para o horizonte. Cara, sua vida está sendo decidida aqui. Se você não vem para cá para decidir a sua vida, não venha, porque você está perdendo seu tempo e fazendo a gente perder o nosso também. Não é? Eu vejo cadeiras vazias. Pessoas não me falaram nada. Algumas avisaram, outras avisaram. Mas, assim, esse projeto ele existe porque eu vejo pessoas como a Ellen, vejo a minha história, o Marcial está aqui também, e tantas pessoas que vocês já viram aqui. Eu espero que, pelo menos vocês que estão aqui, levem a sério, se empenhem, não é? Para que vocês um dia possam estar como a Ellen aqui, contando a história de vocês também. Beleza? Ellen, você quer falar suas palavras finais para encerrar? Eu quero! Obrigada, Lê. Seu Instagram, estão pedindo. Oi? Estão pedindo seu Instagram. Ah, vou passar. Ale, obrigada de novo pelo convite. Pessoal, vestibulandos da cidadania, obrigada por me receberem, por me escutarem com atenção, pelas perguntas. Eu acho que hoje em dia o maior presente que você pode dar para alguém é o seu tempo. Porque, gente, o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem na vida. Então, vocês aí darem o tempo de vocês para escutar a minha história, para mim, assim, é muito especial. Obrigada por isso. E isso que o Ale falou, da educação, ela trazer liberdade, eu não poderia concordar mais. Isso assim, é muito verdade. E a educação, ela te dá uma possibilidade de mobilidade social, né? Então, a gente aí que não nasceu herdeiro, mais ainda para a gente, né?
A educação é o que pode levar a gente para novas realidades. E o mais importante, ela dá escolhas para a gente, né? Como eu falei, eu não sei se eu vou morar aqui, se eu vou morar em outro país, se eu vou morar no Brasil, mas hoje, por conta da educação, eu tenho mais escolha, eu tenho mais oportunidades, enfim. Então, eu acredito muito que a gente consegue construir um mundo melhor aí por meio da educação. E contem comigo, se quiserem bater um papo, eu tô lá no Instagram, o meu Instagram é Deuterellen, @Deuterellen, então o meu nome é o meu sobrenome primeiro, Deuter, e Ellen, E2LZN, lá no Instagram, e eu vou adorar conhecer mais vocês, e vamos ficar conectados. Parabéns de novo, e muita boa sorte aí, arrasem nas provas, e eu quero saber de vocês aí para o futuro, tá bom? Um beijo, obrigada, Lê. Valeu, Ellen. Obrigada. Um beijo, tchau, tchau. Ellen, depois só manda para mim por escrito.